Então vamos fazer uma prece por todos nós. Senhor, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos se sofrermos e sustentar-nos se vacilarmos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, um incentivo e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Então a exposição de hoje está com o nosso amigo André. Tenhamos uma boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Recanto de Luz. Na noite de hoje, o nosso tema de estudo é sigilo. Antes de iniciarmos, eu gostaria só de dizer que algumas imagens que serão mostradas, elas são provenientes do Grupo Espírita Allan Kardec, projeto Conhecer, Sentir e Viver Kardec, no site luzdoespiritismo.com, e também pelo projeto Imagem, projetoimagem.com.br, para se alguém tiver curiosidade de acessar esses sites. Bem, então, ao longo do mês de outubro, a nossa casa ela tem colocado em discussão nas reuniões públicas alguns assuntos que têm sido considerados importantes para o bom funcionamento da casa. Então nós tivemos, numa semana, comprometimento, em seguida disciplina, e agora nós vamos falar um pouco do sigilo na casa espírita. E na próxima semana, acreditar na espiritualidade. Então o nosso tema de hoje é o sigilo na casa espírita. Então, começamos a definir, através do dicionário, o que é o sigilo. Então, sigilo é um substantivo masculino do latim sigillum. Sigillum era uma espécie de carimbo que era usado para selar as cartas, as correspondências no passado, justamente para se manter o segredo dessas cartas, o conteúdo dessas cartas. E daí, então, veio a palavra sigilo, que significa segredo, descrição. Bem, então, primeiramente, vamos fazer uma pergunta. A pergunta é essa que, por acaso, foi feita no primeiro dia de aula do nosso grupo de estudo esse ano, que nos fez procurar a casa espírita pela primeira vez. Então, não sendo espírita, não frequentando uma casa espírita, o que nos fez procurar a casa espírita pela primeira vez? E a resposta no nosso grupo de estudo foi, de forma predominante, pela dor. O que significa isso? Que nós chegamos à casa espírita pelos nossos problemas, pelo nosso sofrimento, pelas nossas dificuldades na nossa vida. Isso nos fez procurar a casa espírita. Bem, e chegando então na casa espírita, aliás, com a intenção de procurar uma casa espírita, como foi nosso primeiro contato com a casa espírita? Então, em geral, o nosso primeiro contato com a casa espírita é justamente nas reuniões públicas, como na reunião de hoje. Então, acabamos sabendo de um amigo que existe lá um centro espírita, uma casa espírita, um cassino, e que aos sábados à noite, às 20 horas, ou então nas segundas-feiras às 16 horas, ocorre uma reunião pública. Quem sabe você não vai lá para ver se você consegue encontrar solução para os seus problemas, apoio para os seus problemas. Ou então, passamos por aqui, pela rua, um dia e vemos ali o aviso dizendo que há reuniões públicas nesses horários. Então, normalmente esse primeiro contato com a casa espírita se dá na reunião pública. E aí o que acontece nessa reunião pública?
Então a gente vê essa primeira imagem aqui, né, de uma casa espírita, como a nossa, e no dia da reunião pública, há todo um preparo da equipe espiritual ao longo de todo o dia para que o ambiente seja um ambiente adequado para o trabalho que vai se desenvolver de auxílio às pessoas. Então a gente observa aí, nessa imagem, né, uma forte luz emanando dessa casa. E as pessoas, né, ali à direita, né, as pessoas vêm chegando. E a gente observa aí por essa representação que as pessoas vêm chegando e já são recebidas pela equipe espiritual. Então não é só o nosso recepcionista que está aqui na porta que está nos recebendo e recebe a quem chega. A equipe espiritual também já está recebendo e já nos está tratando, né? E a gente observa também nessa figura, né, que muitos espíritos, né, nesse lado à esquerda, eles não conseguem entrar. Então só vai entrar aqui quem a equipe espiritual permitir, para que os trabalhos ocorram de uma forma organizada, harmônica e que se tenha sucesso. Bem, e nessa reunião pública, então, haverá um palestrante. E esse palestrante, ele não está sozinho aqui, né? Ele está acompanhado pela equipe espiritual, que o orienta. Desde o preparo dessa palestra, ele está recebendo essa orientação da equipe espiritual. Tanto que sempre falamos, né, na palestra, nós, porque não é apenas um que é responsável por essa palestra, é ao menos mais um que está presente nessa palestra. Bem, e aí, essa pessoa que vem pela primeira vez à casa espírita, ela se encontra, por seus problemas, desestabilizada. Ela não está no seu melhor momento, né? Então, é uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade, que não está harmonizada, que está desequilibrada. Então, ao ouvir essa palestra, ela vai ter uma certa dificuldade de acompanhar essa palestra muitas vezes. Por quê? Justamente pelo seu desequilíbrio. Então ela não entende muito bem o que está acontecendo, o que está sendo dito ali, né? Mas algumas palavras tocam o coração dessa pessoa. Mesmo eles estando nesse desequilíbrio, nessa dificuldade, ela quase não consegue prestar atenção, mas algumas palavras tocam o coração dela. E ela se sente confortada. E aí, em seguida, a palestra, ao recebimento do passe. Então, a gente observa também nessa figura, né, que o passe não é apenas o passista que está ali. Então, a equipe espiritual, né, também está junto dos passistas, né, e os passistas estão participando dessa transferência de energia da equipe espiritual, do mundo espiritual, para as pessoas que estão sendo atendidas. Então, essa pessoa que chegou pela primeira vez, ela recebe esse passe e ela vai se sentir aliviada. É como se ela pudesse descansar daquele fardo que ela vem carregando. Então, ao entrar na casa espírita, ela tem muitas vezes esse sentimento de que o fardo foi deixado lá fora e que aqui ela se encontra mais leve. E ao receber o passe, ela sente essa leveza. Só que, ao sair, né, o fardo está lá fora. Ela vai continuar carregando esse fardo. Mas esse sentimento, essa sensação que ela tem nesse primeiro encontro com a casa espírita, com certeza vai fazer ela retornar, porque ela sentiu esse alívio. E aí, o que vai acontecer? Talvez ela se encoraje para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bem, se ela está enfrentando todas essas dificuldades, a casa, ela pode ajudar como? Existe o chamado atendimento fraterno, também conhecido como entrevista. Então, o que acontece? A pessoa, ela sente essa necessidade, ela se encoraja e ela marca com os recepcionistas essa entrevista, num determinado dia, numa determinada hora. E ela vai ser atendida por pessoas da casa muito bem preparadas,
muito experientes, com muito conhecimento, e que atenderá essas pessoas, ouvirá o que essas pessoas têm a dizer, ouvirá os seus problemas, ouvirá as suas dificuldades. Então, a pessoa que vai nessa entrevista, ela tem que ter a confiança de poder desabafar, ela tem que ter a confiança de poder se abrir. Ela vai falar coisas que talvez ela nunca tenha falado para ninguém, mesmo para uma pessoa muito próxima. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, elas podem ficarem receosas de irem a esse encontro, podem ficar receosas de ir a esse atendimento fraterno. Por quê? Porque talvez elas pensem, será que eu me abrir, eu falar das minhas intimidades, será que as pessoas não ficarão sabendo? Será que as demais pessoas não descobrirão os meus problemas, não ficarão sabendo da minha vida íntima? Bem, aí então é que entra o sigilo no atendimento fraterno. Então, no atendimento fraterno da casa, sempre haverá o sigilo dos entrevistadores. Né? Os entrevistadores, né, o que eles souberem daquela pessoa, o que lhes for dito, ficará ali, ficará entre o entrevistador e o entrevistado. O sigilo será mantido. Então, as pessoas que participam, que querem fazer o atendimento fraterno, que precisam desse atendimento, podem ter a certeza do sigilo no atendimento fraterno. Bem, feito esse atendimento fraterno, o que poderá acontecer? Então, o que poderá acontecer com essa pessoa que fez o atendimento fraterno? Então, trouxemos alguns exemplos, 2 exemplos de uma situação. Então, o problema dessa pessoa, por exemplo, pode ser um problema com o alcoolismo. Então, ela chega no atendimento fraterno e ela pede esse auxílio. Ela sente essa necessidade de superar esse vício. Bem, e nós sabemos o quê? Que o alcoolismo ele está muito relacionado à influência dos espíritos, aos processos obsessivos. Então, a gente observa nessa imagem, né, a pessoa bebendo e sendo influenciada por um espírito. Esse espírito pode estar influenciando com a intenção de prejudicar essa pessoa, ou pode estar usufruindo dessas sensações. E aí, então, a pessoa fica presa a essa situação. Uma situação também bastante comum no atendimento fraterno é a depressão. Então, a pessoa chega na casa espírita em profunda depressão, em profunda tristeza, com pouca vontade de viver, não consegue ver a beleza da vida. E muitas vezes essas pessoas, elas estão também sob forte influenciação espiritual, de espíritos que têm esse mesmo sentimento, ou de espíritos que querem prejudicar, como aparece nessa imagem. Bem, então nesse caso, nesse atendimento fraterno, o diagnóstico vai ser obsessão. Para quem não conhece o que é obsessão, né, no livro dos médiuns é dito o seguinte: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Então, a obsessão nada mais é do que essa influenciação de espíritos mal intencionados e que prejudicam, então, a vida da pessoa. Então, o tratamento, nesse caso, que vai ser recomendado é a chamada desobsessão. Então, nós podemos visualizar aqui, nessa imagem, também o que ocorre numa desobsessão. Então, o que é a desobsessão? Essa pessoa, então, que foi encaminhada para a desobsessão, ela vai ser
ela vai vir num dia específico, num horário específico na casa, haverá uma oração e ela voltará para sua casa. E a equipe de desobsessão ficará aqui, no recanto, na casa espírita, no trabalho, né, de desobsessão, tentando convencer esses espíritos obsessores a deixarem de prejudicar essa pessoa. Então a gente observa aqui nessa figura, né, as pessoas ali reunidas, os médiuns reunidos à mesa, né, em pé ali está o coordenador do grupo, tentando conversar com esse espírito obsessor que se manifesta através de um médium. A gente observa que o médium ele mantém, né, uma certa calma, né, mas o espírito, esse que se manifesta, ele está bem, né, revoltado, digamos assim. E também nessa reunião de desobsessão, né, há uma equipe espiritual participando, como a gente observa ali naquela figura. Bem, e aí o que ocorre na reunião de desobsessão? Muitas vezes esses espíritos, né, eles falam coisas bastante sérias a respeito do obsediado, da pessoa que sofre obsessão. Então, que essa pessoa, né, foi má na outra vida, cometeu crimes na outra vida, né, prejudicou pessoas na outra vida, né? Então, muitas coisas, às vezes, emergem nessas reuniões, né? Tornam-se visíveis nessas reuniões. O que é aquela problemática? Então, citando o exemplo ali do alcoolismo e da depressão, né? O que está por trás desse alcoolismo? O que está por trás dessa depressão? Então, muitas vezes isso surge, né? Essas informações surgem durante a reunião de obsessão. E aí, o que acontece? Entra novamente o sigilo. O sigilo na reunião de desobsessão. O que significa isso? As pessoas que estão participando dessa reunião de desobsessão, elas vão ser testemunha desses fatos. Elas vão saber, por exemplo, que aquele paciente, né, vários espíritos obsessores se manifestaram. Vai saber que algumas coisas foram ditas a respeito daquela pessoa. Mas isso aí vai ficar dentro da reunião de desobsessão, ou seja, isso não sairá da reunião de desobsessão. Ou seja, por exemplo, se eu sou um médico que participo de uma reunião de desobsessão, eu não vou retornar para minha casa e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar para minha esposa e vou dizer: olha, sabia o que aconteceu hoje na reunião de desobsessão? Olha, se manifestaram tais espíritos dizendo tais coisas sobre aquela pessoa. Então isso não vai acontecer. Da mesma forma que eu não comentarei, mesmo com as pessoas da casa espírita. E menos ainda irei comentar com a pessoa que está em tratamento. Não vou chegar para ela e dizer: olha, sabias que aconteceu isso? O teu problema é devido àquilo? Não. Então o sigilo é extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas que estão em tratamento, que estão fragilizadas, então nós não vamos falar certas coisas, dizer certas coisas. Então o sigilo é essencial e nem vamos ficar comentando, discutindo, analisando aquela pessoa. Então é extremamente importante, né, esse sigilo, por exemplo, nesse trabalho de desobsessão. Agora, voltando ao atendimento fraterno, o diagnóstico não necessariamente é obsessão. O diagnóstico pode ser um problema de saúde. E nesse caso, o que se recomenda? Bem, além do tratamento médico convencional que a pessoa deve seguir, deve manter, vai haver o tratamento de saúde dentro da casa espírita. Então a pessoa vai ser encaminhada para a reunião que trata da saúde, né? Virá naquele dia, naquele horário, haverá também preces, a pessoa retornará à sua casa e a equipe de médiuns ficará trabalhando em prol daquela pessoa. E aí a gente observa aqui nessa figura, né, uma equipe espiritual atuando
sobre o paciente, né? Então, nesses tratamentos de saúde, se for necessário, se for o caso, serão feitas cirurgias no corpo perispiritual para auxiliar a cura dessa pessoa. E aí, novamente, lógico, nós vamos ter o sigilo na reunião da saúde. Por quê? Porque muitas vezes os participantes dessas reuniões, eles, se há médiuns que têm a vidência, né, eles poderão ver detalhes desse tratamento, detalhes dessas intervenções, mas isso aí também não é para ser divulgado, não é para ser comentado, né, nem para os outros fora daquele grupo e nem para as pessoas que são pacientes. Então não vai se dizer, olha, foi feita uma cirurgia de tal forma, que aconteceu de tal maneira. Não há essa necessidade. Então, isso mostra o quê? Né? Que todas as atividades da casa espírita, né, de uma certa forma, elas mantêm um sigilo. Então, não se comenta, não se discute, né, não se leva para fora daquele grupo, né, essas informações, essas situações, esses fatos que ocorrem. Isso é importante dizer porque, né, por exemplo, pode haver às vezes pessoas que frequentam a casa espírita que estão enfrentando dificuldades. E a casa espírita, ela tem um departamento que procura auxiliar essas pessoas com dificuldades materiais, né, para amenizar esse problema. Então, é feito esse trabalho dentro da casa espírita. E muitas vezes as pessoas estão enfrentando essas dificuldades, né, e não procuram esse departamento porque ficam receosas, né, de que as pessoas, né, em geral, saberão das dificuldades que estão enfrentando, as dificuldades materiais, as dificuldades financeiras que estão enfrentando. E aí não procuram, porque acham que vão se sentir constrangidas se as pessoas ficarem sabendo. Mas é importante então dizer que também numa atividade como essa, o sigilo é mantido, ou seja, se uma pessoa, se uma família é ajudada, não vai se publicar essa informação, não vai se espalhar essa informação, que não é esse o objetivo, de mostrar que está sendo feita a caridade. Não, a caridade, o ajuda, o auxílio material, ele precisa ser feito simplesmente. Não precisa ser divulgado, propagandeado. Bem, então, né, a pessoa seguindo esse caminho dentro da casa espírita, né, de chegar da casa espírita e de tratamento visando principalmente o seu reequilíbrio, né, após isso, as pessoas em geral são orientadas a entrar nos grupos de estudo, temos vários aqui na nossa casa, e posteriormente, se mostrarem, né, o interesse, se mostrarem a firmeza de participar desses grupos de estudo, serão chamados ao trabalho voluntário. E aí no trabalho voluntário já estarão cientes do sigilo que é necessário. Bem, e aí então essa pessoa que já faz parte da casa espírita, que já frequenta a casa espírita, então já não é a primeira vez, pelo contrário, ela já está se inserindo dentro da casa espírita. Então ela já vem, né, sempre, ou quase sempre, nas reuniões públicas, e a equipe espiritual então já começa a conhecer, né, já vira um velho conhecido da equipe espiritual. Então a equipe espiritual, que está aqui entre nós, ela fica nos avaliando, fica nos observando, vendo se estamos bem. E às vezes não estamos bem. Às vezes a gente pode até estar com um problema de saúde e não temos ainda conhecimento, né? Ou então se temos conhecimento e não demos muita importância, não fomos investigar que problema é esse.
ou então estamos com algum problema de ordem emocional, como aparece aqui nessa imagem, né? Então tem uma pessoa aqui na reunião, né, diferente dos demais, que não está muito bem ali, né? Demonstrando ali por aquela nuvenzinha, né, próxima da pessoa. Então ela não está muito bem. E a equipe espiritual, ela está atenta a isso. E ela pode, se for o caso, se for pertinente, ela pode intervir, né? Não há necessidade daquele tratamento específico naquela hora marcada, não, ela vai intervir aqui mesmo, agora mesmo. Vai fazer essa intervenção para tentar solucionar esse problema. Isso acontece, a gente está aqui não percebe, mas há relatos, né, de ocorrerem tratamentos, ocorrerem até mesmo cirurgias durante uma reunião pública. Se for essa a interpretação, né, da equipe espiritual presente. E aí, então, o que ocorre? Também temos aqui sigilo, que é o sigilo na intervenção da equipe espiritual. Então, se a equipe espiritual, né, ela achar que deve intervir de alguma maneira, de tratar alguma pessoa, né, ela vai fazer, e vai fazer de uma forma sigilosa. Ela não vai fazer de uma forma para divulgação, né? Inclusive, essa intervenção se dará com auxílio dos médiuns que estão presentes, e os médiuns muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem vai perceber que está sendo, né, utilizado pela equipe espiritual para essa intervenção, né? Então, a equipe espiritual também muitas vezes trabalha de uma forma sigilosa. Por quê? Porque não há necessidade dessa divulgação, né? E muitas vezes se sabe o que ocorrem esses fatos. Por quê? Porque às vezes há um médium vidente que percebe alguma coisa que esteja acontecendo, ou mesmo a pessoa que sofre essa intervenção, né, ela acaba depois descobrindo. Por quê? Porque ela estava com um problema, por exemplo, de saúde, e esse problema de saúde ele desaparece, né? Então, percebe-se que houve essa intervenção. Então, esse sigilo, né, de uma certa forma, é para não deixar, por exemplo, o médium que esteja participando dessa intervenção se achar, digamos assim, um pouco convencido, porque participou, né, dessa intervenção. Então ele não precisa nem saber. O importante é ele estar ali disponível e ele ter conseguido doar aquilo que é necessário para essa intervenção. Ou então a equipe espiritual, ela não precisa dessa propaganda, digamos assim, então é feito em sigilo. Então isso para mostrar que o sigilo é algo importante em todas as nossas atividades dentro da casa espiritual. E o sigilo estará presente em diversos momentos, em diversas situações. Então é importante zelar por esse sigilo nas nossas atividades dentro da casa espírita. Mas aí vem uma outra questão. Mantemos o sigilo em nossas vidas, aí estamos falando do sigilo não aqui dentro, mas o sigilo lá fora, o sigilo de cada um de nós. E aí a gente tem que colocar o seguinte, né? Que nós vivemos hoje num mundo conectado, né? Então nós estamos permanentemente conectados com as outras pessoas das mais diversas formas, né? Através dos mais diversos dispositivos eletrônicos e aplicativos, né? Isso, né, é algo de hoje, é algo atual, é algo que está nas nossas vidas. Então, antes de falarmos sobre isso, falarmos sobre as redes sociais, né, vamos deixar claro que não estamos aqui, né, demonizando as redes sociais, né, deixando bem claro isso. Por quê? Porque sabemos que as redes sociais, elas são importantes, né, e vieram para ficar. Por quê? Né? Porque as redes sociais, elas aproximam as pessoas, né? As redes sociais fortalecem os laços entre as pessoas. As redes sociais facilitam, inclusive, a solidariedade.
né? Então nós vemos agora com essa situação que o nosso estado se encontra de enchentes, né? Que as redes sociais se tornam redes de solidariedade com as pessoas que foram atingidas. Então as redes sociais, com certeza, têm o seu lado positivo, importante e tal, né? Mas o que estamos falando agora, o que vamos falar agora, seria de um certo abuso. Então daquela situação, né, que a pessoa dá um espirro e digita TIM, né, e fica esperando receber saúde. E aí, se demora 5 minutos e ninguém responde saúde, o que está acontecendo? Né? Alguma coisa está errada. Então, estamos falando desse exagero. Bem, saiu na revista Veja, agora de 30 de setembro de 2015, o seguinte, ó: a inveja é o sentimento mais despertado em quem navega no Facebook. Segundo um estudo alemão, 3 em cada 10 jovens admitiram senti-la após ler posts na rede social. Então, né, isso assusta um pouquinho, né? E aí justamente a gente coloca aquela situação, né, que muitas vezes a pessoa diz que tem, né, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 amigos, né, ou seguidores, né, numa determinada rede social. E aí a gente lê isso e a gente se assusta um pouco, né? Porque são amigos mesmo, né? Então 13 em cada 10, né? Se a gente usar essa base aqui, 13 em cada 10 irão ter inveja. Então a gente está atraindo uma inveja muitas vezes bastante grande, digamos assim, né? Então a gente pode colocar a situação, né, que amanhã mesmo, né, é domingo, e domingo tem o almoço de domingo. Então hoje em dia, assim, um almoço de domingo sem postar não é um almoço de domingo completo, né? Então o que poderia acontecer, né? A pessoa prepara um alimento com todo carinho, com todo cuidado e posta, né, a foto ali daquele prato para compartilhar com aqueles inúmeros amigos, né? E aí tem um amigo naquela hora que justamente queimou o feijão e o arroz. E aí olha aquele prato lindo e diz: como é que ela conseguiu e eu não consegui, né, fazer esse prato gostoso na hora do almoço, né? Sem querer, né, está invejando. E o que é inveja, né, espiritualmente falando ou energeticamente falando? Vai estar emitindo uma energia para aquela pessoa. Aquela pessoa vai receber essa energia. Então o que acontece, né? Nós nos expondo em excesso nas redes sociais, nós podemos estar atraindo energias para nós que nem sempre são boas. Com certeza temos amigos verdadeiros, né? Temos pessoas que gostam de nós, que torcem por nós, mas outras talvez não, nem tantos. E que sem querer, né, não necessariamente com a intenção, elas podem emitir essas energias, né? Então nós viramos o quê? Captadores dessas energias, né? E aí o que acontece, né? Isso traz o desequilíbrio. Então toda essa história que se colocou, né, da entrada de uma pessoa na casa espírita pela primeira vez, o processo que ela passa para se reequilibrar e conseguir enfrentar as suas dificuldades na vida, né? E todo esse processo que ela passou foi feito de forma sigilosa, né? O que acontece, né? Aí ela já está integrada até a casa espírita, né? E participando desse processo que ocorre de forma sigilosa, e aí ela se esquece desse sigilo na sua vida pessoal, né? E aí ela recebe essa energia, essa carga toda, e o que acontece? Ela se desequilibra novamente. Então ela vai acabar tendo que começar tudo de novo, né? Para
se reequilibrar novamente, porque esse desequilíbrio afeta muitas vezes a atividade dela na casa espírita, a tarefa que ela cumpre na casa espírita, né? E ela começa a se desequilibrar, isso começa a afetar a vida pessoal dela, e muitas vezes ela nem sabe por quê, porque não é um problema concreto, né? É o efeito de uma negatividade que está chegando a essa pessoa. Então, fica esse alerta da equipe espiritual para que a gente tome cuidado, né, com a forma que a gente expõe a nossa vida. Então, como foi dito anteriormente, não estamos demonizando as redes sociais, mas um pouco de cuidado, né, um pouco de atenção nessa exposição não fará mal, ao contrário, fará bem. Então a gente tem que pesar isso muito bem, rever isso muito bem, né, nas nossas vidas, né, para que a gente não esteja de uma maneira gratuita se expondo, né, a essa situação que poderá nos levar a um desequilíbrio. Bem, para finalizar, então, um momento de reflexão que não tem, né, uma ligação direta com o tema desta noite, mas que entendemos, né, que se às vezes algum texto, alguma informação que nos toca de alguma maneira, né, não deve ser mantida em sigilo, deve ser sim compartilhada. Então esse é o espírito dessa reflexão final. No momento que o nosso estado, as nossas cidades, passa por essa situação tão difícil por conta das enchentes, das chuvas, do granizo, dos ventos, como a gente está vendo em todos os meios de comunicação. Então, justamente uma reportagem na Zero Hora nos chamou a atenção. Então, a equipe espiritual nos convida a essa reflexão principalmente, né, de como estamos nos colocando diante dessa situação de dificuldades, para a gente pensar um pouco, refletir um pouco, né, e vermos como estamos, né, como espíritas, como estamos lidando com essa situação. Então, o título da reportagem é assim: Como a solidariedade muda a vida de Dona Amélia e seus 10 netos. Ela foi publicada na Zero Hora na última quarta-feira. Os 10 netos já estavam ilhados sobre uma cama de casal quando Amélia Moura, 62 anos, tomou coragem para deixar sua residência no bairro Itaí, em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Mesmo com a água já batendo na altura dos joelhos, ela achava que as crianças poderiam não ter tudo o que precisavam em abrigos longe de casa. Talvez passassem fome, talvez sentissem frio. Estava enganada, como ela mesma diz. Na manhã desta quarta-feira, Dona Amélia, 10 netos, 2 noras e uma filha, completavam 24 horas no ginásio do bairro Loteamento. Os homens da casa se dividem entre o trabalho e a segurança do terreno, deixado provisoriamente. Elas dividem o abrigo com outras 56 famílias, cerca de 250 desalojados pela chuva. Os adultos tomavam chimarrão e cuidavam de Iago, 7 meses, e Ágata, 1 ano. As outras 8 crianças, que seguem uma escadinha que vai de 4 a 12 anos, corriam de um lado para o outro, com bonecas Barbie, máscaras de Batman, miniatura do Homem-Aranha, piano, desenhos para colorir e até um bem disputado patinete. O pouco de conforto só é possível de uma maneira. Se não fossem as doações, estaríamos perdidos, sem ter a quem socorrer. Só saí de casa pela vida dos meus netos. Recolhemos os documentos e viemos com a roupa do corpo. Agora, olha tudo o que já temos aqui, diz Amélia. O tudo que temos parece pouco, mas é suficiente. São 5 colchões, roupas para todas as crianças, cobertores, travesseiros, térmica, cuia e água quente, e 4 refeições diárias.
Tem bolinho e suco à torta e direito. Acho que as crianças nunca comeram tanto. Complementa a avó, rindo aliviada. E se faltar algum item, a coordenação do abrigo logo apela via Facebook, WhatsApp, seja lá como for, e em poucas horas carregamento chega ao local. De acordo com a assistente social, felizmente, basta pedir. A solidariedade tem vindo com pressa. Então, que a gente pense um pouco sobre isso. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus fique em seus corações. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus por estarmos todos aqui e fazer uma prece para todos os nomes que estão ali nas nossas caixinhas e aqueles que vierem na nossa mente, no nosso coração neste momento. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo que possuímos, para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Que assim seja.